É importante que nós saibamos que o inimigo das nossas almas, mais do que nunca, ele quer destruir famílias, né? Vocês já perceberam isso? Ele investe milhões para destruir as famílias, para separar os casais, para que os jovens não se casem. Ele investe milhões nisso, e ele tem sido muito bem sucedido em certa área, né? Através dos meios de comunicação, obrigado, irmão, das novelas principalmente, né? E o povo de Deus está atento. Obrigado, meu irmão. Deixa eu molhar as palavras daqui um pouquinho. E o povo de Deus, nós estamos atentos a isso, porque o inimigo está agindo. Mas por que o inimigo das nossas almas quer tanto destruir família? Alguém poderia, mas por que ele investe tanto? É simples a gente entender. A palavra de Deus ensina que o homem representa Jesus Cristo, o marido representa Jesus Cristo, e a mulher representa a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo, ele vai descrevendo a vida de um casal, de uma família, falando do relacionamento do marido e da esposa. Quando ele chega no versículo 32, em Efésios capítulo 5, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele faz isso para que nós consigamos entender que o relacionamento de um homem com a sua esposa representa Cristo e a igreja. Os mesmos princípios que tem num relacionamento do homem com a sua esposa são os mesmos princípios que a palavra de Deus ensina para com Jesus e a sua igreja. Por isso que o inimigo quer destruir, porque o seu casamento, você e a sua esposa, isso é uma revelação do mistério, a revelação do mistério à sociedade. E o inimigo das nossas almas quer destruir isso, porque enquanto estiver um casamento conforme ensina a palavra de Deus, o testemunho está mantido. Por isso que você precisa entender isso. Você que já é casado, você marido, você representa Jesus Cristo nessa relação, a mulher representa a igreja. O seu casamento não é só uma união física, ela é uma união também espiritual. Os jovens que estão aqui precisam entender a importância do casamento. O casamento, ele, antes de tudo, ele é para a glória de Deus, porque revela esse mistério. Então os jovens precisam, se quiserem desfrutar dos privilégios de um casado, precisam se casar. Assim como aqueles que já estão casados não podem viver como se fossem solteiros, também não pode. Então os jovens devem se casar, entendendo que você, homem, representará Jesus, e você, jovem, moça, quando você se casar, representará a igreja. Por isso que o inimigo investe tanto contra a família. Lógico, ele sabe que se a família for fraca, a igreja será fraca, porque a igreja é composta de famílias. Então as crianças que estão aprendendo aí, foram aprender a palavra de Deus, o inimigo, isso irrita o inimigo das nossas almas, porque significa que esse agir de Deus continua na história. Ele quer destruir essas coisas. Uma vez que nós temos o entendimento, nós crescemos na fé, e aí nós vamos nos fortalecendo nessa manhã com a palavra de Deus. Amém? E eu quero mostrar para vocês, à luz da Bíblia, falar sobre família, que envolve inclusive os adolescentes que aqui estão. O texto bíblico que fala sobre família, só que é um exemplo negativo. É um exemplo bíblico negativo para que nós entendamos o mesmo perigo que lá tinha no passado, ele existe ainda hoje. Então abra sua Bíblia e veja aí Gênesis capítulo 13. Estou procurando o relógio aqui, não encontrei, rapaz. E isso para o mineirinho é um perigo. Mineiro gosta de falar, e se não tiver um relógio aqui à vista aqui, alguém fala assim: pastor, que tal a gente almoçar agora, né? Então nós temos, geralmente vai até 10 para as 11, mais ou menos, né? Você dá um sinalzinho? Isso.
Aí você me avisa um pouquinho antes para eu falar da pecuária. Isso, então tá bom. Gênesis capítulo 13, veja, o primeiro livro da Bíblia. E nós vamos usar esse texto da Bíblia Sagrada para falar dos nossos desafios hoje. Olha como que a palavra de Deus é impressionante, né? Você tem um texto bíblico que fala do início aí da nossa história praticamente, e é o texto básico para falarmos sobre família hoje. Veja o versículo 8: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas campinas, ou nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui nós temos uma história de família, conta a história de uma família. Você sabe que cada um de nós, cada família tem uma história. Todos nós temos uma história. Nós estamos escrevendo uma história. Muitos capítulos já foram escritos por algumas famílias que estão aqui. Nem todos os capítulos são bons. Tem capítulos que nós escrevemos na nossa história que são capítulos difíceis, mas nós escrevemos também esses capítulos. Quando a gente começa a lembrar dessas histórias da nossa família, tem algumas histórias que trazem lágrimas aos nossos olhos. Outros capítulos da nossa família trazem riso aos nossos lábios, mas todos nós temos uma história. Essa aqui é uma história, um capítulo triste da história, mas que traz lições preciosas para nós ainda hoje. Veja, nós sabemos um pouco dessa história. Vocês sabem que um homem chamado Terá, ele tinha 3 filhos: Naor, Abrão e Harã. E Terá teve uma experiência triste, que talvez alguns pais aqui já tiveram. Terá teve que sepultar o seu filho, o Harã. E Harã, quando morreu, deixou 3 filhos: um homem e 2 mulheres. O homem, Ló, e as 2 meninas se chamavam Iscá, e a outra se chamava Milca. E a Milca se casou com o próprio tio, Naor. A Bíblia não fala o que aconteceu com o Iscá, a outra filha, mas fala o que aconteceu com o menino, o Ló. O Ló foi adotado pelo tio Abrão e pela titia Sarai. Até então eles não tinham filhos e adotaram Ló. A Bíblia diz que Deus escolheu Abrão para fazer dele uma grande nação. E agora Ló, que estava vivendo com o tio Abrão e a titia Sarai, também prosperou muito. A bênção de Deus estava sobre a casa de Abrão. E como Ló foi adotado pelo tio Abrão, ele também prosperou. E a Bíblia diz que eles ficaram riquíssimos. Eles prosperaram não só na fé, no relacionamento com Deus, mas também financeiramente. Prosperaram tanto que eles tinham muito gado, muitos funcionários. E eram tantos os funcionários e tanto gado que a terra ficou pequena para eles ali naquela região. Então os funcionários começaram a discutir lá. E Abrão chamou o sobrinho e falou assim: meu filho, olha, nós vamos ter que separar aí a nossa propriedade. Se você escolher
ir para a direita e eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí. E a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos, levantou os olhos para o lado da campina do Jordão. Aquilo parecia um jardim. E ele então não pensou duas vezes, disse: tio, eu quero ir para lá. E foi. E aí nós, baseado nessa história resumida, eu quero falar 3 coisas importantíssimas sobre família aqui para nós nessa manhã, com a graça de Deus. Muito importante. Primeiro, irmãos, são coisas que destroem uma família. Destrói. A primeira coisa que destrói uma família é a motivação. Uma motivação perigosa. Repara o que diz a Bíblia: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, era toda bem regada, parecia um jardim naquela terra para quem vai para Zoar. Era uma coisa linda. E a Bíblia diz que quando Ló levantou os olhos e viu aquela campina, ele não pensou duas vezes. Ele foi motivado de uma forma perigosa. A motivação perigosa tem destruído muitas famílias. Destrói a vida de um casamento de há mais de 30 anos. Destrói a vida de um jovem que começa agora a se interessar por alguns valores. Ele é motivado perigosamente e ele vai marcar a vida dele negativamente para o resto da vida. Destrói. Porque veja bem, quando Ló ergueu os olhos e o tio falou que lá para ele, que ele se sentiu motivado, ele se sentiu motivado pela avareza, pela cobiça. Então ele esqueceu de alguns valores que ele não poderia ter esquecido. Por exemplo, ele poderia ter dito: bom, mas não está certo isso. Ele poderia ter dito assim: ô tio, é o seguinte, eu entendo, mas o senhor tem que escolher. Afinal de contas, quando o papai morreu, o senhor me adotou. Tudo que eu tenho é porque o senhor, Deus colocou na sua vida, e eu tenho o que o senhor me deu. Então vamos fazer o seguinte: o senhor escolhe para onde o senhor quer ir. Ou talvez ele poderia ter dito: não, tio, vamos ver esse pessoal que está discutindo lá, e a gente pega e manda embora, manda passar no RH, acerta as contas e pronto. Mas nós não vamos separar um do outro. Você não acha que ele poderia ter dito isso? Mas ele foi motivado perigosamente. É como aquele homem já casado há mais de 30 anos, chega no escritório para trabalhar, tem lá uma mulher mal vestida, uma adolescente mal vestida, e aquela menina pega e dá, como a gente falava lá, não sei se ainda a moçada fala hoje, ela deu bola para ele, e ele se sente motivado, já um homem feito, às vezes até já vovô, e ele se sente motivado perigosamente e coloca em risco toda a sua família, coloca em risco toda a história da família. Esquece daquela companheira que há mais de 30 anos vem labutando com ele, ajudou a criar os filhos, agora está preocupada com os netos, ajudou e trabalhou tanto para que eles tivessem a casa própria. Quantas vezes a enfermidade assolou a família, e aquela mulher ali junto com os filhos, junto com o marido, ele junto, era uma história de vida. Mas toda essa história de vida é colocada em risco por causa de uma motivação perigosa. Quantas famílias já foram destruídas assim? No seio das igrejas, homens de Deus, pregadores do evangelho, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de louvor, homens que cantam maravilhosamente, mulheres. E o inimigo das nossas almas permite com que tenha uma motivação perigosa. E o problema, esse maior inimigo não é nem Satanás, o adversário, é o inimigo que nós temos dentro de nós mesmos. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Tiago diz que nós somos tentados, por quê? Pela nossa própria cobiça, concupiscência, desejo. O maior inimigo nosso está dentro de nós mesmos, é a nossa natureza pecaminosa, essa natureza
que motivada perigosamente pode trazer o maior transtorno para nós, estragar a nossa história. Quando Ló ergueu os olhos e viu aquela campina toda bem regada, ele esqueceu do titio Abrão, esqueceu da titia Sarai, esqueceu do que ele tinha, foi dado por Deus, por influência, ele esqueceu de tudo. E ele falou assim: é para lá que eu vou. E aí a gente fica pensando, bom, então a motivação é algo que a gente precisa tomar cuidado. Veja bem quantas vezes um adolescente é motivado perigosamente a fazer determinadas coisas. Chega na escola, os amigos vêm e o motivam de forma perigosa, e ele que sabe que aquelas coisas não estão corretas, mas a motivação ali, quem sabe motivado pela curiosidade. Quando eu fui pastor lá na cidade de Uberlândia, e eu fui pastor, quando nós saímos do seminário, eu fui para Uberaba, fiquei 5 anos em Uberaba e depois voltei para Uberlândia e fiquei 15 anos em Uberlândia, e nos últimos 6 anos eu estou em São Paulo. Mas quando eu era pastor lá em Uberlândia, nós tínhamos lá e trabalhávamos com adolescentes que usavam drogas, e esses adolescentes, eles falavam constantemente para mim, e eu queria saber, escuta, mas você é tão novo e com esse problema tão sério para resolver. E olha, a recuperação de adolescentes usuários de drogas é muito mais difícil. A porcentagem de recuperar um adolescente das drogas é mínima. É mais fácil você recuperar um homem de rua, como tem, por exemplo, a Missão Vida lá em Cocalzinho, Goiás, com o pastor, meu amigo Hildo, que trabalha com isso há 30 anos. Às vezes é mais fácil recuperar um homem desse, porque ele já perdeu tudo e ele está totalmente arrasado. Aí talvez ele acredite nisso mesmo e queira ajuda. Mas um adolescente, no auge da saúde dele, para você convencer um adolescente de que ele tem que sair disso, dificílimo, porque ele ainda se sente forte. Então eu conversava com aqueles adolescentes e eu queria saber o que levou você a mexer com droga. 2 coisas eram 99% da estatística: era curiosidade e problema na família. Curiosidade. Eram motivados perigosamente. Assim como hoje muitos jovens nossos são motivados perigosamente quando usam a internet, por exemplo. São motivados perigosamente, conforme o site que ele usa, que ele acessa, conforme o jogo que ele gosta. Nós somos o tempo todo motivados. O problema é que muitas motivações nossas são perigosas, principalmente nessa área moral. Veja só o trabalho que o inimigo das nossas almas faz quando ele quer nos motivar perigosamente. Olha o uso da pornografia, por exemplo, nos meios de comunicação. Me lembro quando uma senhora me procurou alguns anos atrás, dizendo: ó, pastor, eu resolvi, não tem jeito mais, meu casamento chegou mesmo ao fim. Mas o que aconteceu, minha irmã? Meu marido, ele é viciado em pornografia. Ele prefere a pornografia do que procurar a minha, sua própria esposa. Mas que triste isso. E ele era motivado à pornografia por causa das coisas dos meios de comunicação, revistas, sites, essas coisas. Deus foi tão misericordioso com aquela família que ele permitiu uma tribulação. A tribulação tem um fim proveitoso na vida do crente. A menininha, ela ficou doente, leucemia, doença grave. E aí os dois que estavam a ponto de separar tiveram que juntar forças, tiveram que chorar juntos, tiveram que orar juntos, teve que ter pedido de perdão, teve que ter perdão. Juntaram forças para encararem aquela grande tribulação na vida deles. Deus é bom. Com isso, pela graça e misericórdia de Deus, Deus restaurou aquele relacionamento e, por presente e misericórdia de Deus, curou a menina da leucemia. Motivação perigosa. Como é que nós estamos sendo motivados, hein?
Como é que a nossa moçada está sendo motivada? Que site o seu filho adolescente acessa? Onde está o computador da casa? Por que porta do quarto está trancada quando ela acessa o computador? Por quê? Por que isso não fica na sala? Qual que é o problema? Onde está o seu filho adolescente agora, nesse momento? Ah, não sei. Então você já está com problema. Você já está com problema. Ah, ela disse que ia dormir na casa de uma colega. Qual colega? Ah, não sei. Você já está com problema. Alguém precisa clamar a Deus em favor da sua família. Você tem que se levantar em nome de Jesus em prol da sua família. Veja, meus amados irmãos, quando Ló levanta os olhos, ele é motivado. Ele foi motivado por causa do seu pecado, do desejo de possuir as coisas, por causa da beleza. Da beleza. A Bíblia diz que aquilo parecia um jardim. Quem não quer morar num negócio daquele? Quem não quer morar lá? Ele disse: nossa, é a oportunidade de eu sair de perto do vovô e do titio Abrão e da titia Sarai. É hora de eu ter a minha casa, condomínio ali, olha só. Aquilo ali é lindo. E não quis nem saber. Eu imagino que antes do titio Abrão completar a frase, ele já estava apontando para onde ele queria ir. Ele está motivado perigosamente. Mas outra coisa, meus amados irmãos, que destrói a família, é a questão da escolha perigosa. A Bíblia diz que ele olha para o lado da campina do Jordão. Veja bem, meus amados, além da motivação, nós temos um grande desafio. É a questão da escolha. E nós fazemos escolhas o tempo todo. Hoje, por exemplo, nós já fizemos escolha. Eu vou com essa camiseta aqui, eu vou com essa calça aqui, eu vou colocar esse tênis aqui. São escolhas que nós fazemos. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Só que algumas escolhas não são tão importantes. Não faz muita diferença. Essa camisa que você está é muito bonita, mas poderia ter vindo com outra. Você tem outras. Não faz tanta diferença. Mas algumas escolhas que nós fazemos nessa vida determinam a nossa felicidade aqui nesse mundo. Por exemplo, foi falado aí do Mateus, né? Adolescente, estava brincando e cantando aqui, né? E os irmãos perceberam que além de ter esse vozeirão e cantar bem, ele vai lá no piano e é que dá o tom para os demais, né? Então o menino é mesmo prodígio, né? Mas as escolhas que ele vai fazer nesses 17 anos dele, que ele já fez, algumas escolhas importantíssimas, mas ele terá outras escolhas a fazer na vida, que podem ajudar ou podem atrapalhar tudo. Conforme a escolha que ele fizer, ele não vai continuar cantando no grupo. Conforme a escolha com os adolescentes que estão aqui, os jovens. Por que eu falo adolescente e jovem? Porque é o vale da decisão. É geralmente na nossa juventude que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. Por isso que o inimigo das nossas almas ataca tanto a juventude, porque ele sabe da força que essa meninada tem, da inteligência, o que eles serão. Serão os próximos pastores desta igreja, serão os líderes da igreja, serão homens que poderão decidir o destino desta nação, gente que poderá tratar os outros, farão medicina, serão juristas, serão pessoas importantes, serão políticos influentes. O inimigo das nossas almas, sabendo disso, ele investe contra essa moçada. E como que ele investe? Querendo que eles tomem decisões, façam escolhas erradas. Então é essa hora, a menina se sente motivada, ela vai fazer escolha, ela põe uma roupa, a mãe fala assim: minha filha, essa roupa você escolheu, não está boa. Ah, você está achando o quê? Você é quadrada, porque eu não sou senhora não. Minha filha, não é uma boa escolha. E olha, meus irmãos, não é fácil. E é nessa época da adolescência. Eu louvo a Deus pelos adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui. Por quê? Muitos não conseguem mais congregar, ficaram até tarde ontem, até de madrugada, ou no computador, ou no game, ou na balada, ou não sei onde. E a mãe hoje chegou: filho, vamos à escola dominical. Não vou não, ele não tem força para ir. A mãe nem quer acordá-lo, porque a mãe tem dó dele, diz assim: olha o tanto que ele está dormindo profundamente, deixa ele descansar, porque ontem ele ficou até tarde. O inimigo das nossas almas investindo pesado contra essa moçada.
Quantas denominações religiosas nesse país já não tem mais nem escola dominical, mesmo nas igrejas mais tradicionais. Olha, não tem escola dominical. Quando você vai lá, tem alguns idosos lá na escola dominical, e você pode contar nos dedos os jovens que lá estão. O que está acontecendo? Eles estão fazendo escolhas erradas. No entorno lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, se você sai, por exemplo, do interior aqui, como eu saí do interior de Minas e me mudei para lá, a gente assusta. A faixa etária é de 17 a 20 anos, e lá eles, naqueles bares ao entorno, a universidade até zela, tem capelães lá, para poder tratar desses meninos, tem culto, tem literatura, mas o problema é no entorno da universidade. 8 horas da manhã já tem jovens se embriagando, os pais investindo, achando que o menino está estudando e ele está se drogando. É triste o que o inimigo das nossas almas está fazendo com essa geração. E por que ele investe tanto? É porque ele quer que essas pessoas façam escolhas erradas. Conversei com uma dessas adolescentes essa semana passada, explicando para ela, filha, e ela veio do interior de Minas, lá perto da cidade lá de Frutal, e ela foi para estudar, menina inteligente, competente, linda, e ela chega lá, a primeira coisa que ela aprende é fumar, a primeira coisa que eles têm lá é sexo ilícito, sem compromisso, é aprender a beber. Eu percebendo isso, chamei a menina que faz estágio lá e disse: olha, filha, você está na fase das suas decisões. As decisões que você tomar agora vão afetar a sua vida para sempre. Presta atenção nas suas escolhas. A Bíblia Sagrada diz isso: Ló levanta os olhos, ele faz uma escolha, ele é motivado a fazer uma escolha errada. Eu disse: olha, cuidado onde você coloca o seu sentimento. Então a jovem, por exemplo, vai chegando nessa idade, 17, 18, 19 anos, vai ficando preocupada como se já tivesse e já fosse uma velha. E ela diz: não, mas eu ainda não namorei, eu preciso namorar, senão eu não vou casar. Ela começa a ficar preocupada e toma decisões precipitadas. Tem 2 rapazes que gostam dela e ela precisa fazer a escolha. Como é que ela vai fazer a escolha? Isso é tão importante que ela não pode falar: mamãe mandou, não pode. É uma escolha que vai fazer diferença na vida dela, é uma questão sentimental. Pode fazer diferença no projeto estudantil dela, na profissão dela. Pode ser que não esteja na hora dela tomar essa decisão, ela precisa de sabedoria. E como que esses jovens vão ter sabedoria se a família está toda destroçada? Se ele já não tem relacionamento com Deus, como é que ele vai tomar uma decisão correta? 90% da decisão vai ser errada, ele vai arrebentar com a vida, vai desgraçar a sua história. Só um milagre depois, porque nós mais velhos que estamos aqui, nós sabemos disso. Hoje nós desfrutamos muitas coisas boas de decisões que nós tomamos lá atrás, mas também talvez tenhamos que amargar alguma situação por decisão que tomamos lá atrás. Nós precisamos clamar a Deus pela família, nós precisamos clamar a Deus pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Nós somos atacados pelo inimigo das nossas almas. Cuidado com as suas escolhas. Que curso você vai fazer? Com quem você vai se casar? Se está de fato na hora de você namorar? É esse o projeto agora? É o momento? Isso vai te ajudar, não vai? E lembre-se, cuidado, porque tem os seus valores espirituais. É com ele mesmo que você vai se casar? É com ela mesmo? Presta atenção. Que emprego, eu escolho qual emprego? Eu tenho 2 propostas de emprego. Não sei se aqui no Brasil ainda tem isso, mas já pensou? 2 propostas de emprego. Qual decisão você vai tomar? Pastor, como que eu sei? Você tem que orar, só tem esse jeito. Você tem que orar, quem sabe jejuar, pedir: Deus me dê direção.
Me ajuda a escolher. Se não é a sua vontade, fecha essa porta. Se não é ali, o Senhor fecha para mim. Mesmo que eu queira, se não é a sua vontade, esquece a minha. Você tem que ter coragem para buscar a Deus. Isso faz lembrar daquele texto lá do Velho Testamento, em que Josué estava com o povo, zigue-zagueando com o povo. Aí chegou lá um pessoal fazendo um teatro, né? Uma pegadinha, né? Esse negócio é antigo, né? Eles colocaram roupas rasgadas, sapatos furados, e chegaram para Josué e falaram assim: olha, nós queremos fazer uma aliança com você. Ah, é? De onde vocês são? Ah, nós somos de uma terra muito longe, distante. Quando nós saímos de lá, o pão estava fresquinho, olha só, e mostrou aquele pão duro, já velho. Nossa roupa estava bonita, olha o jeito que está, e mostrou aquela roupa rasgada, o sapato furado. E o Josué: o que vocês querem? Faça uma aliança conosco, uma aliança. A Bíblia diz assim: Josué não consultou a Deus e fez aliança. Como é que você faz aliança sem consultar a Deus? Isso é loucura. Como é que você faz uma sociedade para colocar uma loja na cidade com a pessoa sem consultar a Deus? Senhor, eu vou fazer uma sociedade com essa pessoa. O que o senhor acha disso? Mostra para mim. Isso vai glorificar seu nome, vai ser bom para mim, para minha família. Se não for, Senhor, não deixa acontecer não. Você tem que orar. A gente não faz aliança. Ah, eu vou casar. Não, eu vou casar assim. Eu quero. O rapaz chega para a moça: escuta, vamos namorar? Não sei se tem algum rapaz hoje que chama para namorar. Parece que nem isso mais eles querem, né? É muito compromisso, namoro. Talvez vamos ficar um pouco aí juntos. Mas chega: olha, vamos namorar. Fala assim, na minha época de adolescente, um jovem chegava para a moça e falava assim: vamos namorar. Ela falava assim: eu vou pensar. Aquilo lá para nós era um, né? Vai pensar? Não, tem que ser agora. Não, eu vou pensar. Calma. E se a jovem é crente, o rapaz fala: vamos orar sobre isso. Vamos ver se... Mas isso não existe mais. Por isso que vão tomando decisões e escolhas perigosas. Josué fez aliança com quem não podia fazer. A Bíblia diz: não consultou a Deus. Resultado: aquele povo foi uma pedra de tropeço na vida de Josué. Foi uma desgraça na vida do povo. Você faz escolhas, você consulta a Deus ou você vai fazendo assim? Apareceu oportunidade, você já é assim? E a terceira coisa, para terminar, irmãos, é que existe uma proximidade perigosa. Veja o que diz a Bíblia no versículo 12 e 13. A Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas cada dia mais perto de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz: os habitantes daquelas cidades eram grandes pecadores diante de Deus. Imagina a cena aqui, os adolescentes aqui, pensem comigo, ó. Principalmente os adolescentes, os antenados, presta atenção. A hora que ele saiu e fez as tendas lá naquela campina, quem sabe passou um tempo, as filhas chegaram assim e falaram assim: mamãe, fala lá com o papai, porque a gente precisa chegar mais perto da cidade, o sinal do Wi-Fi aqui é muito fraco. A gente quer fazer um download e não consegue, está muito fraco aqui. Aí a mulher do Ló, não sei se ela chamava Lalá, não sei, né? Tem alguma Lalá aqui? Não, né? Tem não. Então quem sabe a dona Lalá chegava e falava assim: ô bem, as meninas estão reclamando. Reclamando de quê? Nós estamos morando aqui nesse, olha só esse jardim aqui. Não, mas é que o sinal do Wi-Fi aqui é muito, muito fraco. Vamos mudar mais perto da cidade. E ele foi chegando, a Bíblia diz que eles foram chegando. Quem sabe depois de um certo tempo lá mais perto da cidade, as meninas: mãe, fala com o papai, nós precisamos morar mais perto da cidade. A TV acaba aqui, só pega 556 canais. E o canal que a gente quer assistir é o 630. Ô bem, vamos chegar mais perto da cidade, estamos muito longe. Se você ler o texto bíblico, você vai ver um negócio interessante. Eles foram chegando perto. Por fim, estavam morando na cidade. E a situação ficou tão grave que um dia Ló foi chamar a atenção do pessoal lá da cidade. Alguém virou para ele, está tudo na palavra de Deus, disse assim para ele:
Você mudou há pouco tempo para cá e já quer começar a mandar em nós, rapaz? Nós vamos fazer com você agora um negócio bem pior do que nós íamos fazer com aqueles lá que seus... A Bíblia diz que Ló entrou para dentro da casa dele, fechou a porta. Não fala que ele entrou debaixo da cama, mas quase que, correu para casa, fechou a porta e ele já estava com a família morando lá naquela cidade. Foi chegando perto, tão perto, que agora está totalmente envolvido. Sabe o que foi acontecendo conosco na nossa história? Nós, povo de Deus, nós fomos chegando perto demais. Nós fomos chegando perto demais. Não tem problema. Uma geração, não tem problema, isso pode. O que tem? O que tem? O que tem? O que tem? É que nós aproximamos tanto, que nós já perdemos muitos jovens, já perdemos muitas famílias, porque nós absorvemos um estilo de vida dessas gentes, desse povo. Se você ler a história do povo de várias denominações evangélicas, a seriedade que eles tinham nos valores, com família, leitura da Bíblia Sagrada, oração em casa, culto doméstico. Olha hoje, nós fomos chegando perto demais, perto, e agora nós estamos aí com um prejuízo enorme para poder administrar. A Bíblia diz que Ló foi chegando tão perto, tão perto. As meninas começaram a namorar, gracinha, né? Gracinha? Ló chamou eles para conversar. Os chamou para conversar. Quem sabe aquela comida de domingo, aquela macarronada? Ele falou assim: vem aqui, vocês estão namorando as meninas, vem aqui que eu quero conversar. Os meninos foram. Imagina eles chegando lá na casa do Ló. E aí, tio, beleza? Beleza, senta aí. E aí, o que rola, tio? Não, eu chamei vocês aqui. Beleza, essa macarronada tá massa, hein, tio? Não, beleza, mas deixa eu conversar com vocês. E aí? Tá lá com as meninas. Aí ele falou assim: escuta, qual que é a intenção de vocês com as minhas filhas? Pronto, azulou tudo. Aí não deu certo. Como assim, tio? Não, é porque Deus avisou que vai destruir isso aqui. E nós vamos sair daqui. Eu queria que vocês fossem. Vocês vão casar com as meninas, não vão? Aí, imagina, um cutucou no outro assim, por baixo, e falou assim: ô seu Ló, eu estou lembrando agora, eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora. Foi mal, hein? Depois a gente vê isso aí, a gente papo sério, né? Mas deixa eu ir embora. E o outro falou assim: eu preciso ir com você, você esqueceu que eu tinha que ir também? E esses meninos, a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, eles desdenharam de Ló. Sabe o que é desdenhar? Fizeram piada de Ló. Imagina os dois moços conversando: o que é isso? Eu estou afim só de ficar com as meninas, casar, esse papo aí tá louco. Rapaz, o nosso sogro deve ser doido. E esse papo de Deus vai destruir? Tá louco, tô fora. Olha só. O problema que às vezes esse tipo de relacionamento dos nossos filhos. Eles não estavam afim de nada não, só queriam ficar mesmo com as meninas lá. Mesmo a revelação de Deus, de que olha, Deus vai estar tirando nós daqui, e vocês são privilegiados, porque nossas filhas gostam de vocês, vamos embora conosco, vocês se casam, constituem família, vamos nessa? Não posso, não. Olha o perigo que corre nossos jovens, namorar alguém que não tem temor de Deus. Minha filha, é melhor você ficar solteira do que você ser mal acompanhado. Até o mundano sabe disso. Fica solteiro o resto da sua vida se precisar, que isso? Mas você vai arrumar alguém para desgraçar a sua vida, que não vai te ajudar na sua caminhada em conhecer mais a Deus. Fica solteira, qual que é o problema? Mas se você quer casar, presta atenção, tem que ser para a glória de Deus. Você vai simbolizar a igreja, e o seu marido tem que simbolizar Jesus Cristo. O casamento é entre a igreja e Jesus Cristo, não é entre a igreja e Satanás. Esse rapaz que gosta de você tem que representar Jesus Cristo. Se ele não representa, sai fora. Não pode. Para terminar a história aqui, vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem. Um homem que tinha muito patrimônio,
empregados, gado. Ele saiu de Sodoma e Gomorra, ele, a esposa e as 2 filhas. Como se não bastasse, quando os irmãos cantaram aqui chegamos pela fé, não olharemos para trás, a mulher de Ló não conhecia esse cântico. Ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela ficou pelo caminho. Deus deu ordem: vocês saem daqui e nem olhem para trás. Eles poderiam ter saído e cantando: aqui chegamos pela fé, não olharemos para trás. Só que a dona Lalá não conseguiu. Ela olhou para trás e ficou pelo caminho. Ló foi com as 2 filhas morar onde? Onde eles foram morar? Você sabe? Vocês estão aí ainda? Estão aí, né? Vocês estão aí, gente? Onde eles foram morar? Nunca leram? Foram morar numa caverna. Numa caverna. Ló e as 2 filhas. Ah, que tristeza. Não, calma, tristeza vem aqui. As meninas pensando assim: nós vamos ficar solteiras agora. Nós vamos morrer virgens. Uma falou assim: já sei o que a gente faz. Vamos embriagar o papai. E aí a gente se deita com o papai e vamos nos engravidar do próprio pai. E fizeram isso. As 2 se engravidaram do próprio pai embriagado. Uma gerou um povo chamado Moabita, e o outro um povo chamado Amonita. Esses 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, foram uma desgraça na história do povo de Deus. Deixa eu concluir dizendo para você: o inimigo das nossas almas quer destruir a nossa família. Destruir. Ele não tem piedade. Ele quer que os adolescentes façam escolhas erradas. Ele quer que nós, como igreja, nos aproximemos muito do mundo e transformemos isso aqui do mesmo jeito que é Sodoma e Gomorra. É isso que ele quer. E olha que ele já tem conseguido isso em algumas instituições religiosas. Você não sabe mais. Alguns falam: não, se a gente colocar aqui uma boate aqui dentro, a gente vai atrair os moços, eles colocam uma boate. Outros falam: se a gente colocar esse tipo de música aqui, a gente vai chamar, a gente vai conseguir atrair o povo, vamos fazer isso, eles fazem isso. Ah, se a gente começar a usar esse tipo de roupa aqui, a gente vai conseguir atrair os outros. A igreja não precisa disso. Nós temos uma palavra de Deus que muda a vida do pecador, e a palavra é: Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou no 3º dia, está vivo e um dia vai voltar. Essa é a esperança da igreja. Seja de um jovem, de um pré-adolescente como Thales, a um jovem como Gabriel, a um velho como qualquer um de nós. A palavra de Deus é a mesma para todos nós. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E se você não vigiar, ele vai desgraçar a sua casa. Por quê? Porque você é motivado. Ele vai tentar motivar você perigosamente e plantar um adultério nesse relacionamento. E aí pronto, é uma desgraça na família toda. Alguns sabem o que eu estou falando, porque certamente já passaram por isso. Sabe o transtorno que é isso? Os filhos que viram isso sofrem. O pai que vai embora e a mãe, toda a estrutura, e a televisão dizendo: não tem problema não, isso é assim mesmo, é assim mesmo, curta isso, beleza não, isso é sofrimento para a família, é sofrimento para um filho, quando o pai chega e apresenta para o seu filho a sua namorada. Ora, a namorada do papai é a mamãe. E se a mãe chega e apresenta a namorada para o filho? E se o pai chega e apresenta o namorado para o filho? É normal. Quem diz isso são os instrumentos de Satanás, aqui nessa Sodoma e Gomorra que nós vivemos. E nós estamos aqui, a igreja está aqui. É fato que em breve nós vamos ser tirados daqui. Quando os anjos chegaram para pegar Ló e a família, pasmem, eles não queriam ir.
A Bíblia diz que foi preciso pegar e arrastar. Eles não queriam ir. Começaram a amar tanto aquele lugar, que não quiseram sair dele. Meus amados irmãos, aqui pode até ser bom. Pode estar tudo certo para você lá no seu trabalho, você já conseguiu comprar sua casa, até trocou de carro. Mas nós não somos daqui. Deus nos abençoa aqui porque Ele é misericordioso. Mas aqui é cativeiro. Aqui não é o nosso lugar. Não coloca nisso aqui o seu coração não, porque você não vai ficar aqui. Nós somos de Deus. Nós cantamos o hino, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. O apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos daqui. E se as suas riquezas prosperam, não coloque nelas o coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, abençoe nossa família. Que nós levantemos um clamor em favor da família. Que os nossos jovens aprendam a tomar decisões corretas. Que os nossos filhos sejam os nossos discípulos. Que nós maridos amemos a nossa mulher, a nossa esposa, como Cristo ama a igreja. Que as esposas amem os seus próprios maridos, como se fossem o Senhor Jesus. Que nós pais não irritemos os nossos filhos para que eles não desanimem. Que nós filhos obedeçamos aos nossos pais, porque isso agrada a Deus. Que Deus assim salve a família. Fique em pé se você puder. Vamos orar. Feche os seus olhos e silenciosamente ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui estudando a tua palavra. E nós precisamos muito da intervenção do Senhor. Salve a família. Tenha misericórdia da nossa família, Senhor, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Pai amado, fortalece a igreja. Vivifica, Senhor, a igreja. Enche-nos com teu Espírito Santo. Dá-nos discernimento, Senhor, para que façamos escolhas corretas. Livra-nos, ó Deus, da motivação perigosa. Ajuda-nos a vencer as tentações. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e não permita que nos aproximemos tanto dos modismos, dos costumes dessa sociedade pervertida que não conhece a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver aqui com dignidade, amando e honrando ao Senhor em todas as coisas. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.